O projeto Euclides em Foco é realizado com o apoio da Casa Euclides da Cunha, Instituto BAT, FUNAG, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Governo do Estado do Rio de Janeiro. Agradecemos a essas instituições pelo suporte e pela contribuição ao desenvolvimento cultural e criativo da nossa região. O conteúdo apresentado neste podcast é de total responsabilidade dos seus idealizadores. As opiniões, informações e quaisquer afirmações feitas pelos participantes refletem unicamente suas próprias visões e não representam a opinião, a visão ou a política do projeto Euclides em Foco, da Casa Euclides da Cunha ou de qualquer instituição apoiadora. O projeto e a casa não se responsabilizam pelo conteúdo, ideias ou informações compartilhadas durante a gravação e transmissão deste podcast. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui novamente hoje, mais uma vez, né, para conduzir, né, o podcast da Casa Euclides da Cunha. Hoje, né, tem duas pessoas em falta, né, que não estão presentes. Nosso amigo Gabriel, que vocês estão acostumados a ver ele por aqui, né, ele está no período de férias. Nosso amigo Túlio hoje também passou mal, né. Então nós trouxemos o nosso convidado Pedro e o nosso amigo que também é um ótimo entrevistador, né, que tem as suas redes de televisões, seu canal de notícias, do nosso amigo Marcos Vinícius, mais conhecido como Miramar, né? E hoje nós vamos estar falando um pouco, né, sobre paleografia, sobre Euclides da Cunha, sobre a história e cultura local de Cantagalo, né? E também vamos estar entrevistando um pouco o nosso amigo Pedro, né? Saber mais dele. E nós vamos já estar fazendo uma pergunta para ele. E eu vou estar passando uma vez para o nosso amigo Marcos Vinícius, para estar fazendo uma pergunta para ele. Pode ir, Marcos Vinícius. Boa tarde, Vitor Hugo. Boa tarde a quem nos acompanha. Boa tarde, Pedro. Prazer enorme receber você aqui hoje. Pedro, conta um pouquinho pra gente como surgiu o seu interesse pela história. Então, eu acho que esse meu interesse se deu a partir da minha irmã. Ela sempre conversava muito comigo sobre diversos assuntos e às vezes ela não sabia como responder e às vezes me dava uma resposta que não era a que eu gostaria, assim. Aí, então, acabou que através dessas nossas conversas, às vezes alguns impasses também aconteciam, e isso me interessou muito. Eu lembro que também, quando eu era pequeno, eu gostava muito de microhistória, que envolvia principalmente a biografia das pessoas. Eu via muito biografia de reis europeus. Era uma coisa que eu gostava. Aquela curiosidade de saber mais. Eu achava interessante. Legal. E falando de história, acrescentar um pouco essa fala do Pedro aqui, né? Ele falou sobre desde criança assistir, né? É legal porque geralmente quem gosta, né, dessa área de humanas, de história, desde de criança e da adolescente já tem alguns traços, né? Você falou que assistia muito séries, desenhos de reis, imperadores, não é isso? Então, eu lembro... Principalmente no YouTube também. No YouTube, então. Eu lembro, cara, desde meus 13, 14, 15 anos, como que eu era apaixonado em ver aqueles desenhos de Hércules da mitologia grega, de Cavando sobre Zeus, Poseidon. Tem até um filme que lançou há pouco tempo atrás, não, acho que já é antigo, né? Mas que o pessoal tava comentando sobre ele, acho que é Percy Jackson, se eu não me falha a memória, né? Que era o filho filho do Poseidon, é isso? Sim. E a gente na história vê isso tudo, né? Então, desde novo, a gente já tem algumas coisas que chamam a atenção da gente. E isso vai se desenvolvendo melhor, né? Conforme o tempo vai passando. É bem interessante isso. Com certeza. Pedro, o que te motivou a escolher o curso de História? Então, antes de eu ter certeza que eu queria fazer História, eu achava que eu queria ser professor. Minha mãe uma vez falou pra mim que eu era uma pessoa muito tímida e que eu devia ser professor porque isso ia tirar minha timidez. Então, ela falou que ia fazer o curso normal lá em Cordeiro. Só que eu falei, não, eu quero fazer no Antônio Peckley, que minha irmã fez. Aí nesse momento eu pensei assim, tá, mas eu vou ser professor de qualquer jeito. E eu pensei, vou ser de História. Não, vou ser de Português, que eu achava interessante. Mas aí depois acabou que o tempo foi passando e principalmente no ensino médio, esse meu interesse pela história ela ficou um pouco mais forte. Eu não saberia dizer exatamente em que momento eu falei, não, eu vou fazer história. Mas eu sempre tinha o interesse de ser um professor. E como eu disse antes, nesse papo com minha irmã, tanto os vídeos que eu via, tanto os filmes, sempre me interessou de um certo modo. Às vezes a questão da língua, né? Às vezes
a pessoa que tá falando, tá apresentando, que tá escrevendo, de vez em quando puxa um lado mais arcaico da língua. Isso me interessava muito. E eu acho que isso, como também historiador, me interessa demais. E qual foi a reação da sua família, dos seus amigos, na hora que você escolheu que queria seguir história? Então, eu acho que foram... Até que foi bem receptivo, assim. Minha mãe falou que eu tinha que ser professor, então, como eu falei que já ia ser professor, estava tudo bem. Mas de vez em quando ela fala assim, não, você vai ter que ser padre. Falei, eu não quero ser padre. Engraçado, os nossos pais sempre têm, acho que todos os pais têm isso, né, de querer, às vezes, falar, poxa, eu quero que meu filho seja tal coisa. Sim. E geralmente a gente quer ser tudo o contrário do que eles pretendem, né, que a gente seja, né, do que eles... E minha irmã, com essa informação, ela também ficou feliz. E ela falou assim, que para sempre ter cuidado, né? Sempre saber no que eu tô me metendo, saber o método, essas coisas, sempre muito importante. Você falou sobre Ter essas várias perspectivas, né, que a história abrange. Ela tenta, às vezes, demonstrar outros caminhos. E teve alguma descoberta aqui de Cantagalo que foi marcante para você? Foi mais leve? Então, eu acho que uma coisa assim, para a maioria dos cantagalenses, já não é uma coisa, minha nossa, eu não sabia. Mas para mim que sou de Cordeiro, né, nasci lá, só vinha para Cantagalo quando era menorzinho, ia pra praça, e para mim era uma aventura, eu me transportava, eu saí de Cordeiro e já aparecia na praça de Cantagalo. Foi quando eu estava no centro de memória e tinha um livro da Sheila de Castro Faria que falava sobre Cantagalo, né? Ela é uma das organizadoras do livro, e tinha lá um mapa de Cantagalo que apareceu o antigo cemitério de Cantagalo. Nisso, eu tenho uma colega que ela tinha um trabalho com uma paleografia dos óbitos, alguma coisa do cemitério. Eu não sei muito bem ao que ela fazia, mas eu sei que ela tinha esse trabalho. E eu já vi ela falando que aquele cemitério é o cemitério antigo de Cantagalo, hoje em dia é tão novo. Eu não sei onde é o nome da rua, não sei. Eu sei que fica perto do hospital, né? O novo. O novo é perto do hospital, mas o antigo era no Lameiro, né? Era no Lameiro. A gente estudou lá. Isso mesmo, Vocês já estudaram lá? Já. Então, A gente nunca imaginou que ali fosse um cemitério. eu descobri que lá era um Não, e cemitério. fora todo aquele mistério que tinha por trás, você lembra? Quando a gente era... O pessoal assustava a gente. Poxa, não, vai sair alma, espírito daí, e aquela bobeira toda, né? Porque realmente, eu lembro que na parte de trás, assim, tinha a cantina lá, né? Sim, Aí sim. tinha umas grades atrás com um barranco, assim, pra lá. Eu lembro que tinha ali não é um túmulo, né? Mas tinha algumas coisas ali que Alguns dava pra ver, registros, né? Que tinham pessoas que já foram enterradas ali, né? Eu não tinha certeza se ainda estavam, se foi retirado. Eu acho que pesquisei. não, né? Deve ter alguma coisa lá embaixo. Eu acredito que sim, realmente Acho que tenha. o fato curioso dessa construção de cemitério de Cantagalo foi, no Lameira, foi que para construir até então o colégio Lameira de Andrade, conforme a construção avançava, mais pedaços de ossos de seres humanos eram encontrados. Acho que chegaram a cavar até 4 metros para construir Caramba. o Lameira, por causa... Sempre quando cavava, encontrava... Encontrava mais. Exatamente. Era um cemitério muito antigo, né? Desde da construção aqui de Cantagalo, imagina que ele estava sendo usado. Sim, no centro de Cantagalo, no cemitério no centro de Cantagalo, até estranho pra gente, a gente não consegue imaginar isso agora. E a gente pode pensar também que, por exemplo, naquela época, quem era da elite cantagalense Sim. era enterrado na igreja. Então a gente pode imaginar quem são esses corpos que estão enterrados lá antigamente. Também. Pode ver que talvez não fossem tão importantes assim, tanto é que eles foram construir um colégio em cima. Outra coisa que eu também descobri sobre o Lameiro Polêmico. foi sobre a personalidade do Lameiro. Que eu estava transcrevendo um livro de compra e venda de escravizados e apareceu o nome dele lá, como do Lameira de Andrade. Escola. Que ele estava comprando escravizados, não sei se eu posso dizer isso. Pode, tranquilo. Contexto É história, né? Você não tá dando a sua História. opinião. Ele comprou, né? Tá lá. Tá lá. Se tá, que é uma fonte. Aí eu pesquisei no Google, porque a maioria desses pessoal, depois de 1800, perto de 1880, próximo
da abolição, Sim, tem né? muito conteúdo deles na internet, por exemplo, de periódicos, ou no caso de suíços, famílias que falam, tentam encontrar suas origens, os parentes que vieram para cá. E apareceu ele lá. Eu vi que ele era um professor de História e Geografia do Dom Pedro II. Cara, E- Não, era isso mesmo, que provavelmente ele tinha alguma coisa importante aqui em Cantagalo, né? Ele talvez não fizesse parte da elite, eu imagino que não, mas ele provavelmente tinha algum Algum cargo contato, importante. algum cargo, né? No professor, devia ser um professor importante. A gente tem que olhar, no caso, todos os contextos, né? Por exemplo, isso são as fontes orais que eu tive, né? Faleceu recentemente o seu Celso Frausto, né? Conheceram ele, né? Que ele era, acho que coordenador, o dono do Instituto Monte Luva, né? Sim. Ele e o Dr. Júlio, que é o nosso vice-prefeito, atual vice-prefeito, junto com a Manuela, né? Qual o nome dele? De quem? Vice-prefeito? Não, do que morreu. Seu Celso Frausto. Eu tenho uma história muito interessante, porque eu tava procurando Compartilha com a sobre... gente. Na verdade, era só sobre mim, ele não chegou a me conhecer. Que eu pensei assim, nossa, eu quero saber mais sobre o Mão de Luva. Pesquisei na internet, apareceu o Instituto Mão de Luva. Apareceu ele, eu pensei, nossa, que interessante, eu quero conversar com ele. 2 dias depois ele morreu. Caramba. Pensei, não vou poder conversar com ele agora. Eu também, Não assim, sei como é que eu vou fazer, né? quando ele faleceu, eu não esperava também que ele falecesse assim de imediato, de repente, né? Até porque na última vez que eu conversei com ele tinha mais plano de escrever outros livros, de fazer o Instituto se desenvolver mais aqui Acho que na alguns cidade. dos livros deles estão disponíveis na Biblioteca Municipal de Cantagalo. Eu lembro que... De Dr. Júlio também, contando a história do Júlio. município. Então, e eles dois eram muito amigos, né? O Dr. Júlio e o seu Celso Frausto. Aí, voltando lá ao assunto, recapitulando. O seu Celso Frausto que me contou, né? Na época aqui na cidade, quando a Casa Euclides da Cunha foi construída, né? Começou por volta de 1965, foi concluído em 1966. Ele me contou que o pai dele, né? Que era o Henrique Luiz Frausto, que era prefeito na época, e eles que trabalhavam como secretários de cultura, de educação, salvo se eu não me falha a memória. Aí ele me contou, né, que só tinha uma escola estadual aqui na época, inclusive, que era o Lameira. Mas assim, eu não consegui pegar dele, ele contando a história do Lameira. Ele só me contou a história do Zumira Acho e que o da Lameira tem casa. mais de 80 anos de existência, né? Porque o que ele me contou na história, só tinha um Lameira aqui em Cantagalo, de colégio estadual, né? Então, por isso que eles tiveram a ideia de construir a Maria Zumira Torres, né? Para ter mais um colégio. Aí, anos depois, foi feita o CIEP era estadual, o Lameira era municipal, depois Eu estudei na época que o CIEP era municipal na parte da tarde tinha... e de manhã era do governo do estado. Então, e tinha essa parte Sim, que Não, tava acontece dividida. muito isso. Então, O eu não Guarda tem um colégio que é assim também. E eu não cheguei a pegar essa parte no CIEP, eu só peguei a parte do Lameira, mas que era municipal já, não era mais E estadual. era a escola municipal João Nicolau Filho. João Tem Nicolau o pai Filho. e tinha o filho. Tem Aí o pai e tem teve o essa filho. reversão. Essa é a história do CIEP também, né? Que hoje é Janjão, né? Isso. É o Janjão, né? Eu fiz a prova do C10 lá, esse último período que passou. E foi muito interessante, porque eu vi lá o nome, né? Janjão, eu achei interessante. Aí tinha até uma plaquinha lá falando sobre a história do cara. História do... E assim, eu aqui em Cantagalo, né, como eu falei, sou de Cordeiro, eu não via muito pra cá. E eu comecei a olhar essa cidade aqui com um olhar de historiador. Aí tudo que tinha, assim, de memória, eu olhava. Então aquela praça ali, eu olhei ela de cima a baixo. Engraçado que quando eu vi o busto de Euclides da Cunha, eu pensei, ué, gente, será que eles sabiam como é que era o cabelo de Euclides da Cunha por trás? Né? Aí eu olhei um cara chamado Joaquim Nagel, eu não sei. Esse é o nome que eu também não sei. Dele. Eu tenho dificuldade. Eu não sei. Nagel, não sei. Vamos ficar Onde batendo. esses nomes aí? E tem a rua também, Maestro Joaquim Nagel. Aí Que ele escreveu a música do... escreveu um monte, né? Um monte, O mas Janjão, teve um- Monte do Janjão que ficou Luva, famoso. Vozes do Cárcere. Aí, nossa, quando eu descobri que tinha um compositor aqui em Cantagalo, né, que também é de Euclides, que nasceu onde Euclides nasceu, eu pensei, minha nossa, cara, descobri. E, tipo, do mesmo período, assim, no final do mês, por aí, final do ano, a Sociedade Musical Fraternidade Corderense, onde eu toco trompete, botou a música do Janjão. Botar uma música lá. Botou o dobrado do Janjão. E eu fiquei, nossa, caramba, eu vou poder tocar, vou conhecer, eu vou saber como é que é. E eu, assim, eu acho que eu desenvolvi, tipo, um toque, assim, eu queria saber sobre tudo. Eu pesquisei tudo sobre o Joaquim, todas as músicas que eu fiquei ouvindo no YouTube, até procurei um pouco no Google pra tocar também, as partituras.
além de você conhecer um pouco mais a história de Cantagalo, você fez alguma descoberta sobre os distritos, algo curioso? Ou Então, sobre os distritos eu não tenho muito conhecimento sobre eles. Acho que são 5, não são? são São 5? 5, né? Ó, Santa Rita da Floresta, Boa Sorte, Euclidelândia. Aí tem. Floresta. Como eu falei, Santa Rita da Floresta, Euclidelândia, Boa Sorte. Aí tem Paraíba. Paraíba e tem a do Arruizanã também, eu esqueço o nome, gente. Porto Marinho. Porto Marinho. Mas acho que ela é a localidade de Paraíba. Paraíba, né? Aí tem Porto Azul também ou não? Sim, mas aí é a zona rural já de Cantagalo. Zona Rural de Cantagalo. Acho que são 5 distritos no total, possivelmente. Tem algum outro? Quinto distrito de Boa Sorte, acho que é melhor. Quinto distrito acho que é Boa Boa Sorte. Sorte. Boa Sorte, né? Eu sei disso porque minha amiga é de lá de Boa Sorte. É muito. Eu acho que o Euclidelândia é o terceiro, se eu não estou enganado. Isso. Inclusive, Boa Sorte fazia parte de Euclidelândia. Acho que era uma zona rural de Euclidelândia. Até que, acho que em 1920, alguma coisa, que eu não vou me recordar agora, teve essa elevação de Boa Sorte se tornar um distrito de Cantagalo. Que até então não chamava Euclidelândia, como a gente conhece hoje, era Santa Rita do Rio Negro. Até que mudou em homenagem ao Euclides da Cunha. Então houve essa mudança, né? Eu vi isso. E Euclidelândia virou a terra ali do Euclides da Cunha até Virou a hoje. É terra algo do muito curioso para Cantagalo. E a nossa terra natal aqui, Cantagalo, tem muita história. Muita história. Sobre distritos eu não sei de muita coisa. não consegui encontrar muita coisa sobre. Só sei que tem a Torantim, não é o nome? Isso, Fábricas. Torantim é essa, das fábricas. uma das maiores da América Latina instaladas em O nosso município aqui, foi quem que comentou isso comigo? Foi o, se eu não me falha a memória, foi o Celso Fraude também, que comentou sobre a doação do Dr. Paulo Rabelo tem aqui, né? Que o nosso município é o maior exportador de calcário aqui da região serrana. Sim. As pessoas pensam que Cantagalo não é importante, mas a gente é importante por demais. Agora Cantagalo tá nessa fase do calcário. Né? É. A gente vê. É interessante ver como depois dos progressos da história, né? Que inicialmente em um certo período era o café e agora é o calcário. Começou. Vai se questionando como é que isso vai se desenvolver no futuro, né? Como é que tinha espaço, como foi esse percorrer, né? Da história de Cantagalo. Acho que a partir dos anos 70 teve essa chegada das fábricas em Cantagalo. Basicamente, acho que Cantagalo passou por uma espécie de crise, né? Porque o município começou a depender muito da agricultura. Com a chegada dessas fábricas, a situação mudou completamente. Então, os municípios começavam a ficar mais interessados no município e às vezes copiar até algumas ideias ali com a chegada dessas fábricas de Cantagalo. Eu soube que teve uma guerra, né? Uma guerra, entre aspas, né? Sobre a divisão territorial dos municípios. Acho agora como essa guerra. Acho que entre Macuco, Cantagalo e Cordeiro. Cada um queria uma fábrica. Exatamente. Eu acho que Cantagalo ficou com 2, né? Não sei. Acho que foi aprovado, né? Acho que 2017, se não me engano. Eu sei que tem as fábricas de Euclidelândia, né? Que são, obviamente, são de Cantagalo. Sim. E ali em Macuco, ali perto da reta, eu não sei mais agora, eu não posso dar certeza que eu não tenho essa informação. Se pertence a Cantagalo ou se é de Macuco. Não pertence a Cantagalo. Na reta ali ainda de Cantagalo. Pertence a Cantagalo. Então são 2 de Cantagalo. Acho que o STF já decidiu que as fábricas pertencem ao município, aí não tem como. A fronteira lá entre Cantagalo e Macuco É uma fronteira meio bem estranha, assim, sim, bem estranha. Novamente, eu tenho uma amiga de Macuco agora, ela uma vez me contou assim, que tem uma rua que se você atravessar já é Cantagalo. Acho que é o bairro da Reta, né? Não sei, é um bairro lá, eu não lembro. Aí só lá que tem postinho, médico, tem médico para atender o pessoal. Você passa no mesmo bairro, já tá em outro município. E qual foi o momento mais marcante na sua trajetória, basicamente nessa formação de história? Eu acho que, assim, o início, né? Acho que quando a gente começa algo novo no início, para qualquer pessoa, é muito interessante. Então, assim, tava super animado. E depois, quando as coisas começaram a esfriar, né? Já no final do primeiro período, né? Eu já tava cansado, né? Com o novo... Ai, como é que fala? Essa nova rotina de CDS, de todas as provas, todos os trabalhos. Aí me apareceu a oportunidade de trabalhar no Centro de Memória. E, assim, foi incrível, né?
eu acho que você deve se lembrar, Vitor, né, que no início são umas matérias que elas não são propriamente de história, né? Depois começa a ficar mais de história, estudo medieval, antigo, moderno, Brasil, Acho que América. Aí eu acho que isso, depois que você começa essas matérias de história, você fica, tipo, querendo ter o contato com o trabalho do historiador mesmo, né? Você não quer só ficar nessa teoria. E o Centro de Memória foi um desses caminhos, né? Eu posso olhar esses materiais, eu tenho acesso aos materiais, lá tem uma biblioteca sobre Brasil Colônia, principalmente. Muitas informações no documento. Muita informação. Também tenho que... Acaba que... Eu imagino que seja todo ano. Eu tenho que fazer um trabalho de iniciação científica, ou seja, é um trabalho de historiador. Eu faço um trabalho de historiador. Eu olho os documentos, eu analiso, eu ponho, a partir de um ponto de vista, de uma metodologia, de um método. É uma ciência, né? Então tem que seguir um método, você não pode tirar qualquer coisa da cabeça. Pode, né? Os tutores lá, eles dão uma bibliografia, eles recomendam, falam, lê isso, lê aquilo, isso pode te ajudar. O meu primeiro trabalho que eu fiz foi sobre casamentos consanguíneos em Cantagalo. E, assim, pra mim foi incrível ter feito ele. Foi a primeira coisa, assim, que eu fiz, que não era uma AD, né? Não era um trabalho, era realmente uma coisa de historiador. Aí eu vi as famílias lá se casando, a igreja nesse papel que impedia, mas depois permitia. E Essa agora, contradição, né? que se você pagasse 20 mil para obra pia, se você rezasse tantos rosários, se você fizesse penitência, você estaria absolvido. E agora eu não vejo mais tanto caminho assim para os casamentos. Então eu estou fazendo transcrição dos livros de compra e venda de escravizados aqui de Cantagalo, que é desse final de 1880, próximo da abolição. Aí, tô olhando ainda o que ele pode me contar sobre, por exemplo, variações de preço, quem estava comprando ou não, que um desses era o Lameira de Andrade. As famílias, né, que compraram, a gente vê a presença também de muitos suíços, né, de Cantagalo, de Friburgo, que vieram para Cantagalo, muitos moraram aqui também, né? Friburgo não tem essa exclusividade de ter suíços, né? A região inteira teve suíços de uma certa forma. Então, você vê quem podia realmente comprar escravos naquela época, porque depois de 1850 ficou muito exclusivo para uma certa população comprá-los, adquiri-los. Só quem realmente às vezes tinha terras, tinha fazenda, não era mais só para você ter um escravizado na velhice para cuidar de você, era realmente para trabalho 100%. Incluindo, acho que por isso que Cantagalo tem muitas fazendas históricas, algumas. Acho que uma que eu tive o prazer de conhecer foi a de Areias, em Boa Sorte. Eu já conheci uma vez na escola. Sim. Eu queria ver de novo lá. Também, tá? que é um lugar... Com um olhar mais historiador. A gente tem a Fazenda do Sossego em Ucrândia também. Então, são várias fazendas no município que algumas estão sendo conservadas, né? Infelizmente, outras já não existem mais. Tem um museu da UMEC também, né? Sim, Boa Sorte. Bem interessante lá. E, Pedro, sobre essa questão, eu gostaria de ver, de um dia poder olhar Fazenda do Gavião, né? O Palacete do Gavião. O Palacete do Gavião, Não está aberto para visita, acho que lá ainda é propriedade privada, né? É propriedade privada. Eu queria muito olhar aquele lugar. Todo mundo tem curiosidade de lá, né? Mas... Acho que lá tem a senzala até hoje ainda, né? Então, já é uma fonte histórica muito grande. Cara, eu gosto. Hoje eu tô meio aposentado, digamos assim, né? Mas ano passado, retrasado, eu pratico esporte, né? Mas um esporte que eu gostava muito, ainda gosto, né? É de correr, né? Então, quando eu ia correr sentido aldeia, né? Eu lembro que quando minha namorada ia comigo, né? Ela ia de bicicleta e eu correndo, ou às vezes eu ia sozinho de fone de ouvido, né? E, cara, é muito maneiro, porque, você com o fone ali correndo, quando você começa a observar, cada coisa histórica que você observa nas paisagens que tem. O Palácio do Gavião, quando você passa um pouco à frente, à esquerda, né? Você indo pra aldeia, tem uma casa abandonada ali que você olha os tijolos,
o material Acho que era foi uma Esse feito. caminho para Boa Sorte, você vê Também, caminho Boa Sorte. muitas casas, muitas construções, né, Além abandonadas. Além disso, até E você ponte. pensa, o que aconteceu lá, né? Você vê que não é da nossa área, que é algo antigo que tá ali, é um patrimônio histórico aqui, né? Até pontes, quando o trem passava, ainda você vê algum pedaço de trilho, inclusive em Boa Sorte tem o túnel do trem até hoje. Então são histórias fascinantes de Cantagalo. Tem até um lugar que ele, eu não tenho certeza, a gente pode comprovar, né, mas que algumas pessoas falam, né, que é onde Dom Pedro II perdeu o chapéu, né? É a famosa Pedra do Chapéu, né? Boa Sorte. Foi até quando a gente foi com Onde o ele nosso amigo dormiu, Mateus, né? isso, Que ele bem. mostrou pra gente o túnel lá. Tem o famoso açude em Areias também, né? Isso aí. Então tem muita coisa histórica. E Pedro, uma pergunta também que a gente queria fazer, né? Nosso tempo já tá quase se encerrando. Ele falou que não tem muito o que falar, né? Eu falei que quando a gente chega aqui, a conversa começa a fluir. Uma pergunta que a gente queria fazer também é sobre a paleografia, né? Nosso amigo Pedro hoje, a gente há um tempo, né, pedindo ao Wesley, a ele, coordenador do Centro de Memória também, né, em Cantagalo, para ceder pra gente, né, o documento da certidão de batismo de Euclides da Cunha, né, que se perdeu a original aqui, a gente só tem uma cópia ali, uma cópia não, tem um papel ali que alguém escreveu e colocou ali, né? Tem uma coisa ali. Uma coisa que diz que Euclides da Cunha nasceu, não tal, mas a certidão mesmo, né, de batismo dele, vocês têm no Centro de Memória. Você conseguiu enviar pra gente hoje aqui, né, pra casa novamente. Então, de antemão, já queria te fazer uma pergunta, né, sobre a paleografia na história, né? O que você acha da paleografia? Qual a importância dela para a história e para o historiador, né? Por que é importante você saber um pouco ou se especializar nessa área? Fala um pouquinho pra gente também dessa experiência, né? Embora você já tenha falado um pouquinho, mas fala mais aí. Então, a paleografia, ela é um caminho, assim, que ajuda muito o historiador a entender o passado. São fontes, né? São documentos que eventualmente se tornarão fontes. Elas se tornam fonte só quando o historiador põe as mãos nela, faz a pesquisa dele, a partir de todo o rigor que ele possa ter ou não. E, assim, como eu disse anteriormente sobre a questão dos casamentos, questão de compra e venda, tem muitos outros documentos lá de batismo, de óbito, de casamento, mas o que... tem livros da Câmara, né, que a gente não está só voltado ao papel da igreja, também tem os da Câmara, tem livro de atos, tem livro de compra e venda de terras auríferas de Cantagalo, por exemplo, que eu gostaria muito de ler, mas ainda não tive tempo. E sei lá, até mais onde pode ir. Então, assim, é uma caixa de surpresa aquilo lá. Se você tiver uma ideia do que você pode pesquisar, lá você pode encontrar. O exercício da paleografia, ela é importante para que seja feita uma boa leitura. Há aqueles que preferem fazer uma escrita mais moderna do que está escrito, há aqueles que querem conservar a escrita, né? Às vezes colocando 2 L's, às vezes colocando um verbo que está errado, porque eles às vezes erravam, às vezes botando um S meio diferente, que eles têm um S caldado na época, e assim vai indo. Eu prefiro fazer um pouco mais moderno, né? Uma escrita mais corrida, mas com as palavras atuais e tudo mais. Então acaba mostrando um mundo inteiro que às vezes estava descoberto, né? Que às vezes os livros mais acessíveis que se tem numa biblioteca, numa livraria, não mostram, mas uma pessoa que sabe ler, que é um trabalho difícil, né? Como o batismo de Euclides da Cunha, tá numa letra miúda e uma tinta quase sumindo. Se você conseguir se souber ler, conseguir ter acesso, ter um molho, você entende o que está escrito lá, você vê, você consegue ter um traço da história mais forte. E falando da paleografia, né, de documentos, né, eu lembro que não vou lembrar a data precisamente. A gente lê tantas coisas, né, vê tantas pesquisas que às vezes a informação tá na nossa mente, mas a gente não lembra de onde veio a fonte, né? Mas eu lembro que eu vi um vídeo no YouTube uma vez de um pesquisador, né? Ele era pesquisador, pastor, teólogo. Ele estava mostrando sobre um documento que um forasteiro, digamos assim, né, que estava passeando lá naquelas regiões lá do Egito, ele encontrou um documento perdido, né? E esse documento eles tentaram traduzir, né? E se eu não me engano agora, se eu me lembro bem,
era uma parte da Bíblia onde fala sobre... Tava falando sobre o Antigo Testamento, falando sobre... tem umas histórias assim, sabe? A gente não pode falar que tá na Bíblia, mas são apócrifo, coisas... né? Não são livros... Uma coisa mais apócrifa. Não, na verdade eram os livros Fora do apócrifos, cano. sim. Era sobre o livro de Enoque. Ah. Aí eles encontraram os documentos falando que Enoque relatou que ele era levado em espírito fora da terra. Essas coisas espirituais assim, sabe? Só que ele estava contando o tempo que eles levaram para entender aquele documento. Porque era um documento muito antigo, mais de 1000 anos atrás, muito mais de 1000 anos atrás, né? Porque era um documento antes de Cristo, né? E a escrita da época, poxa, de cerca de 4, 5 mil anos atrás. Tá doido. A gente Tem como, né? É a qualidade do papel, Também. a Observação tinta. também, né? Lá no centro de memória não é difícil de você encontrar um papel, às vezes, que tá parecendo Esfarelando tudo. né? esfarelando, parecendo um pano de crochê, sabe? Quando o crochê fica cheio de buraquinho. Aqui na casa mesmo, aquele documento que eu te mostrei, tem um documento, 2 documentos de Euclides da Cunha, na verdade. Um deles tá esfarelando todo. E é Esfarela. aquela coisa, a gente mexe um pouquinho pra tentar melhorar. Quebra. Se perde um Some, pouco, sai, aí você já perde uma informação, às vezes uma data muito importante, às vezes um cálculo lá que foi feito, uma distância, acontece muito. Eu fico imaginando, eu tava vendo, pesquisando um tempo atrás a história da matemática, né? Que se eu me lembro bem agora, ela surgiu no Egito Antigo, mas foi se desenvolver bastante na Babilônia Antiga, né? A matemática ela não é muito assim, porque eu li sobre ela, né? É ocidental, ela é mais oriental, né? Quem gosta muito dessa área e mexeu bastante nela foram mais os árabes, aqueles povos lá do Oriente, né? Aí eu tava vendo, cara, como que hoje a pessoa conseguiria pegar um documento lá de trás e ver, porque a gente sabe da pré-história que o homem não tinha escrita, não se comunicava, era sinais, desenhos, e aí quando surgiu a escrita foi uma titica, porque não era aquela coisa linda, maravilhosa. E no caso da matemática, né, às vezes é um sinal que naquela época tinha um outro significado, é uma teoria que eles usavam, às vezes foi perdida, né, usada Sim, Pela mais. evolução, né? O centro de memória ajuda, voltando um pouco ao assunto, né, o centro de memória ajuda muito nisso, nesses papéis que estão craquelando, alguma coisa está guardada, porque a gente faz o nosso trabalho, a gente limpa, a gente tira foto, paleografia, mas sempre volta para a câmara, então a gente não sabe como é que vai ser o cuidado do livro a partir de agora. O que foi a nossa parte a gente fez, para tentar conservar ele. Tem muitos livros também que foram inundados. A tinta tá horrível, desmanchou tudo, praticamente. Documento é aquela coisa, se perde ao passar do tempo, né? Ainda mais que assim, passou 1000 anos de ter aquele documento, não tem como ele tá intacto, tá com a folha bonitinha, perfeita. Até porque, até no período de Euclides da Cunha, né, no século XIX ali aproximadamente, a gente vê que não era uma caneta igual hoje, né? Era aquela pena, você pingava lá na tinta, escrevia. Tem até histórias de que Euclides ele raspou o livro dele ali com a gilete, se eu não me engano, né? Que ele escreveu uma coisa e publicaram outra e ele quis consertar. Então assim, a gente vê que não é igual hoje, que você vai ali no Word ou no LibreOffice, escreve e não tem como mudar, né? E no caso, por exemplo, do batismo de Euclides, a gente pode usar como exemplo, a tinta, ela tinha outros compostos. Sim. Não era feito para durar. Eles não imaginavam que, por exemplo, o batismo de Euclides ia durar até hoje. Era uma coisa que eles queriam, né? Era escrito lá, tinha que ser guardado, obviamente, é um livro de batismo, mas eles não imaginaram que hoje aquilo poderia ser usado como uma fonte histórica. Muita coisa não foi imaginada para ser uma fonte histórica, então, realmente, não é que eles não queriam que durasse. Sim. Eles não imaginavam que ia durar tanto. Imaginava, né, que poderia ser usado anos depois, né? Sim. É diferente, né? A gente tem uma fonte histórica ali, né? Um monumento, digamos assim, que tem um papel ali na mão, você sabe que alguém escreveu que aquilo realmente existiu. Do que você ouvir, não que seja menos importante, mas é diferente das fontes orais, né? Que você ouve, meu bisavô contou pro meu avô, que contou pro meu pai, que tá me contando. São histórias que podem ser alteradas, podem mexer um pouco. A fonte escrita, ela tem, assim, a gente pode dizer que ela tem um pouco mais de peso de autonomia, né? do que a fonte oral. Obviamente, ela pode ter uma influência ali de quem escreveu
para, sei lá quem, com o objetivo, né, finalidade, que muda totalmente o contexto. Sim. E só que a fonte oral, ela sofre muito mais isso. Ela sempre tem muito mais influência de um ponto de vista do que do outro. Sim. A fonte escrita, ela sofre isso, mas eu diria até que um pouco menos. Eu acho que é até mais fácil de perceber esse discurso de querer tentar mudar uma narrativa numa fonte escrita. Sim. Porque você pode revisar, você pode ler, você pode voltar lá no início do livro, você pode ir no final do livro. Totalmente escrito. Meu amigo Miramar, quer fazer mais alguma pergunta? Vamos lá, Miramar. Então, qual o recado que você tem para as pessoas que querem conhecer a história, que entrar na faculdade de história? Qual o recado que você tem para Vamos lá, se inspira aí. Precisa ter muita paciência para ler. Primeiramente. Assim, se você é uma pessoa que é muito focada em só um ponto de vista, você pode se frustrar muito. Porque não é nem que é o cara que está escrevendo. É um pouco. É porque a história, ela sempre vai ter dois lados. Sim. Sempre tem o lado que perde e o lado que ganha. O lado que ganha sempre vai ter uma visão, sempre vai enaltecer mais. O lado que perde vai ver com outros olhos. E ainda às vezes tem um terceiro lado, que é o que estava fora, né? Que só viu o que estava acontecendo. O que mais eu posso dizer? Assim, é difícil. Qualquer coisa assim, quando a gente não sabe, a gente não tem base. Às vezes eu converso com os calouros, ajudo eles, né? Às vezes eu arrumo umas provas antigas para eles. Eles me perguntam, é difícil? Cara, então assim, por exemplo, América 1, né? Que é a primeira matéria que você pega sobre a América, sobre a colonização das Américas. É difícil porque você não tem base. Você não sabe o que estava acontecendo. Às vezes você não sabe o que estava acontecendo na Europa. Sim. Tudo que aconteceu na Europa influenciava aqui na América. Você não sabe o que aconteceu na América. Você não sabe o que estava acontecendo na Europa. Você não sabe quem estava pagando para que as expedições acontecessem. Você não sabe o porquê dessas navegações estarem acontecendo. Um contexto por trás, né? Aí depois você pega América 2, América 3, fica mais fácil, porque você já tem aquele contexto inicial. Você já pega a Moderna 1, Moderna 2 que conversa com essa matéria e vai te criando base. Assim, no início é muito difícil. Imagino que qualquer disciplina que você vai ter na faculdade, no início sempre vai ser difícil, mas depois você vai pegando o caminho. Então, assim, desistir só se você tiver filhos, tiver trabalho, tiver alguma coisa assim, realmente te exauste muito. Trabalho, né? Então, assim, pega menos matérias se possível, sempre não fica se cobrando muito, às vezes as pessoas comparam, né, com um coleguinha ali que não repetiu matéria nenhuma e você repetiu em uma matéria só, você já tá quase chorando querendo trocar a faculdade. Minha média não foi isso. Também tem que ter muita maturidade emocional. Sim. Porque como eu disse, uma matéria às vezes a gente não vai bem, aí tem a pressão da família, tem a pressão de tudo ao nosso em volta. Às vezes a gente acha que não está estudando direito, às vezes acha que está estudando demais ou de menos. Às vezes a gente acha que podia estar fazendo mais coisas assim socialmente do que só ficar estudando. Tem que ter uma maturidade para isso. E querendo ou não, né, cara, principalmente nós, né, que somos jovens, quando a gente faz os 18, né, dá aquela virada de chave na nossa vida, porque você entende, pô, cara, agora eu tenho uma barbinha, agora meu Os pai compromissos são maiores, né? Meu pai já não vai querer, toda hora ele e minha mãe me dão um dinheirinho pra tomar açaí, pra sair com a gatinha, ou com o gato. Então, você tem que, trabalhar, ter o seu dinheiro aí, querendo ou não, você quer comprar roupa, quer comprar um tênis, um celular, alguma coisa. E você vai ter seu gasto, vai ter um boleto, um cartão de crédito. Você começa às vezes a querer... Da responsabilidade. Não por obrigação dos pais, mas às vezes você fala, cara, eu poderia pagar uma conta de água, de luz em casa, né? Comprar um feijão, um arroz pra ajudar, né? E querendo ou não, você começa a ver que a vida não é aquele mar de flores. Quando a gente tem os 15, a gente fala, quero ter 18, fazer o que eu quiser. Quando chega nos 18 para 19, você fala, nossa, ser adulto é isso? eu posso ser onde eu quiser, só preciso ter duas coisas, dinheiro, tempo. É verdade. E ver se eu vou conseguir, né? Ter os dois. Então, assim, quando você faz 18 e entra já de cara na faculdade, realmente, igual o Pedro falou, você toma aquele choque, né? Tem que ter muita maturidade. E até quando você
não entra na faculdade, estuda para concursos, ou faz os dois, entra para faculdade, estuda para concursos, ou só a faculdade. Porque, querendo ou não, o que os nossos pais esperam da gente, né? E a gente, pelo fato de ser novo, também fica se cobrando, pô, cara, tem que vencer na vida, tem que me estabilizar, tem que dar certo. E é normal ter essas dúvidas, né? Pô, será que eu tô estudando muito, tô botando muita intensidade, tô vivendo menos? Mas é o que, pelo menos, que eu tenho pra mim, né? Eu olho a história de alguns caras que eu acompanho na internet, né? Não conheço pessoalmente. Alguns até que próximo também aqui na minha cidade, mas em questão de famosos, tem um especial, né? O Evandro Guedes. Ele não é um coach, pelo menos não antigamente, né? Não era um coach que queria vender curso nem nada. Ele só era um cara que morava no interior do estado do Rio e, pô, ele venceu através dos estudos. Ele estudou, passou num concurso mediano, estudou mais, se lascou, ficou 8 anos estudando, aí conseguiu passar no concurso federal, ganhando bem, e hoje, né, ele abriu uma escola de cursos preparatórios, é empreendedor, mas assim, ele falou, pô, cara, pra gente que escolhe os estudos pra vencer na vida, não é fácil, é difícil. Porque, pensa na cena, você reprova na matéria da faculdade. Às vezes a faculdade é pública, você fala, pô, mano, que matéria difícil, como é que eu vou dar um jeito pra passar? E aí você tá no começo é sempre difícil, né? E pior, quando você tá no particular, você fala, putz, reprovei, tem que pagar mais caro. Tem que pagar pra fazer prova de novo, pagar tudo. Então, e o concurso público, pior ainda, tu faz um concurso, difícil alguém passar no concurso público de primeira, ainda mais se for um concurso muito difícil, muito disputado, aí tu reprova, mais 4 anos que você tem que esperar, dependendo pra abrir um edital, abrir o concurso. Então, assim, a pressão que tem dos amigos, da família, pô, o que você tá fazendo? Você vai fazer o que da vida? Não se decidiu, não? E você sabe que, pô, tô estudando, tô me dedicando, me abdicando de algumas coisas e botando uma intensidade maior aqui nos estudos pra me ter um retorno financeiro, né? Emocional, físico, em todas as áreas, maior lá na frente, né? Então, a gente tá deixando de viver algumas coisas agora pra dar certo daqui mais um tempo. Espero que daqui a pouco tempo. Muito bom. Então, sobre essa questão, né, de imaginar o futuro, minha irmã, né, nas minhas conversas que eu tenho com ela também, ela fez matemática de licenciatura, então ela teve um contato, uma época com a escola. Então, um assunto que eu conversei com ela foi o seguinte, que hoje em dia, não é só a faculdade, mas que dar esse caminho para um futuro melhor. Sim. Claro que às vezes ajuda muito, mas às vezes um curso, o Senai da vida, ajuda muito, poxa. Deixa eu ver mais aqui. A internet hoje em dia, né, ela também ajuda muitas pessoas de uma forma ou outra. Claro que a internet é um pouco instável, né, a gente não pode considerar ela sempre, mas já uma outra forma de se viver. A pressão ainda existe, mas ela é diferente. A pressão de um curso ainda existe, mas é diferente de uma faculdade. É que você tá São caminhos que os jovens podem tomar, né, se eles, às vezes, não se sentirem preparados, né? Eles acabaram de fazer 18 anos, por exemplo, às vezes eu acho que faculdade é uma coisa muito, muito pesada para mim. Mas pode fazer um curso, pode fazer algo que interessa. Uma coisa que eu reparei, né, eu digo por mim, não tô falando de ninguém, é que às vezes, pelo parente ser novo, ter esse desejo de conquistar as coisas. Miramar tem 18 anos. Falou que tem, né? Não sei. Então, mas a gente às vezes se cobra muito, né? Se pressiona muito, tem questão disso. Que eu já vi pessoas que não começaram numa faculdade de primeira, fizeram um curso técnico, outros que nem curso técnico nem nada, falaram, eu só quero trabalhar e pensar primeiro no que eu vou fazer. E eu acho importante, né? Antes eu achava muito assim, eu tenho que botar uma meta. Quando eu chegar com 25 eu quero estar aqui, com 30 eu quero estar aqui, com 40 eu quero estar aqui, com 60 eu quero estar aqui. E às vezes você nem sabe que você vai chegar nem a 20. Graças a Deus que eu cheguei. Espero ver uns 80, 90. Espero que eu chegue aos 20 mas também. Não é que a gente não tem que fazer planos pro futuro, né? A gente tem sim, mas é questão de saber dosar e entender que quem começou a faculdade com 18, quem começou uma com 20, quem começou com 40, não tem diferença. Uma não é melhor que a outra. A diferença todos tiveram o seu tempo, sim. E os problemas. A diferença é que um teve a oportunidade que o outro não teve, ou se não foi por falta de oportunidade, foi questão de informação. Às vezes você teve uma informação com 18, né, que eu e o Pedro fomos ter com 20. Então a gente começou com 20, mais tarde. Então as coisas vão acontecer pra gente mais tarde. Mas o importante é você chegar no seu objetivo, independente da idade. Se tem vida, dá tudo certo.
Algo importante também que tem algumas pessoas que quando entram na faculdade começam a desistir, né? Começam a entrar e ver que aquilo é totalmente diferente daquilo que eles pensavam. E às vezes quando algumas pessoas têm vontade de desistir, de seguir aquele curso que tanto ama, tem a família e os amigos que dá para eles uma autoestima por que continuar e por que é preciso continuar. Então isso é bem importante. É bem importante, é importante. E aquela coisa, quer falar? Não pode. Não, pode Pode concluir. E assim, né, só concluir o que você disse, né, sobre essa questão da família e dos amigos, eu acho que quando você faz história, eu acho que não é todo mundo da família que fala, olha, nossa, meu filho passou história. Sim. Eu acho que também, assim, todos os cursos que você pode fazer, né, a história tem seus preconceitos da pessoa que vai fazer história, tem o seu estereótipo de quem é o historiador ali, né? Geralmente ou eles são muito opostos, ou ele é tipo um monarquista, ou ele é um maconheiro. É o que o pessoal sempre pensa, né? Sempre pensa pior. Não, mas é aquela coisa, né, cara? Eu acho, no meu ponto de vista, na minha opinião, o curso, ele querendo ou não, ele molda um pouco o seu caráter, mas não define quem você é, né? Mais em questão de moldar o caráter, no quesito de... Poxa, cara, você vai fazer a faculdade de História de Filosofia. Você pode ter certeza que depois de um ano, a sua mente, no quesito de religião, de assuntos do senso comum, mais voltada para racismo, lei de cotas... Senso comum acaba, né? Um ano não tá suficiente para acabar. Não tem o que falar, sua mente vai ficar, nossa, eu aprendi tudo errado, todo mundo errado, nem tá certo. Vai nessa linha aí, mas você também vai aprendendo a amadurecer, né? Entender que também, da mesma forma que o curso ele te mostra que muitas das coisas que você aprendeu, você foi ensinado errado, mas tem muitas coisas na faculdade também que não é 100% certo, né? Sim. Que é só uma linha de pensamento, não é absoluto. Né? Tá desenvolvendo ainda, né? Sim, Muitas sim. coisas a gente se desenvolve. Metodologias, elas somem e vêm. Vai. Isso que o Vitor Hugo falou, acho que foi algo interessante que você ressaltou no primeiro, que tudo tem dois lados, né? Então, quando você ouve algo na faculdade, tem que ver também o outro lado para concluir se aquilo é exatamente certo. Lembra da Meire, de antropologia? Lembro. Eu amava ela de Meire. Esqueci meio. Então, é o que ela falou na aula de antropologia. Você lembra? Os portugueses chegaram aqui e tinham uma visão de mundo. Os povos originários, né, tinham outra. E aí os portugueses lá querendo impor, não, você tem que comer com garfo, você não pode comer com a mão. Você tem que, sei lá, você tem que usar roupa, você não pode botar essa folha e andar pelado. Você não pode pintar o rosto, que isso é coisa dos bárbaros. E na verdade não é quem tá certo ou quem tá errado, é só o que você foi ensinado. Eles têm uma perspectiva, eles foram ensinados. Né, o início da Era Moderna é marcado pela saída do europeu da Europa. Sim. A maior, né, não que antes ele não saísse, mas agora mais. Então agora a visão dele está sendo contrastada. Né, ele está tendo acesso a um indígena que antes ele nunca viu. Então como é que ele vai se comportar com o indígena? Ele sabia como, por exemplo, se comportar com o africano do norte, né, principalmente. Como alguns asiáticos, como alguns orientais e tudo mais. Ele não sabia como é que fazer com o índio. Tudo novo, né? Enquanto, por exemplo, na África, às vezes tinha uma instituição, tinha um reinado, aqui ele talvez não visse isso, né? Tanto é que falavam que o índio não tinha fé, não tinha rei, não tinha pátria, não tinha nada dessas coisas. É uma situação complicada, mas... Indígena, né? O índio tá errado, não pode. Ó, Pedro, Marcos Vinícius, nosso calma, meu amigo, bate-papo. eu tenho uma pergunta. Pode ir então. O nosso tempo tá... sim. O Centro Cultural, ele é aberto à visitação. De memória? Isso. Pode sim, eu tô lá toda terça-feira e se eu não me engano a outra dupla, não sei se tá quarta ou se tá quinta, tem que ver isso. Sim. Mas indo lá, depois das 1 até umas 6 da tarde, qualquer pessoa que tiver curiosidade para pesquisar sobre a própria família, sobre Cantagalo, historiadores aí que precisam fazer um TCC, um trabalho, lá tem documento, a gente ajuda, se não souber procurar, a gente ajuda a ler também, se não souber ler. Também outros lugares que às vezes não está no Centro de Memória de Cantagalo, mas está em outro. Posso pedir Wesley para me ajudar também. Tudo isso. Tudo muito... Combinando certinho, tudo vai. O Centro Cultural está localizado? Em cima do Paulo de Cedé, eu não lembro o nome da rua, você sabe? Tem a Rua do Expresso? Em vez de você entrar nela, a outra. Sim. Qual o nome Em frente da rua? Em frente tem o nome de alguém, né? Vermelha ali, escola de samba. O Centro Cultural, ele está perto do centro, né?
o centro cultural. Deixa eu ver aqui. Tá falando do Centro de Documentação e Memória, você Isso, né? isso. Então, em vez de você entrar na Rua da Expresso, você desce ali, passa o Rei do Goró, tem aquela outra Sim. entrada direita ali, correto? Não, é antes do Rei do Goró. Não, depois do Rei do Goró, não? Não, é antes. Quase certeza. Tá, não, o Centro de Documentação e Memória do C10, lá no Polo. Centro de memória. Então, É antes do Rei do Goró. não, É Rei... próximo ao maior supermercado que tem na cidade, não é? É. Sabia, viu? Peraí, gente. Deixa eu ver Você aqui. não eu tá vou ver. falando daquela sala que o Wesley mostrou pra gente uma vez, não? Mas, Tá bom? mas é no C10. O C10 fica antes do Rei do Goró. Não, C10 fica depois. Você desce, passou o Rei do Goró, você vira à direita, entra naquela rua ali. Não é lá de meia rua não, gente. Eu esqueço o nome daquela rua. Eu vou ver aqui. É, mas enfim, você entra ali tanto na Rua da Expresso quanto na outra rua, você vai até o final. Ambas dão pro mesmo É, caminho, sim, só que sim. uma você vai ter que andar mais. É, na Rua da Expresso você vai ter que ir até o final, fazer aquele contorno à esquerda ali e você vai achar o polo. Pra quem não sabe, a gente fala Rua do Expresso, mas é onde era a empresa Pinto e Palma. Empresa Pinto e Ainda Palma. é, né? Ainda é. Empresa de ônibus. É Rua- coisa que... Marcelino Paulo? Coronel Marcelino Marcelino de de Paula. Paula, isso Coronel aí. Marcelino de Paula. Eu Fica lá. confundo Grande homem muito. cantagalense também, né? Finalzinho da rua. Cantagalense, É. de fato. E as redes sociais que as pessoas podem seguir, vocês têm Instagram? Oi? Calma aí. As redes sociais do Centro de Memória, vocês têm? Tem sim. Novamente eu não sei. Pesquisar. É porque não sou eu que cuida do Do Instagram. É a Larissa, faz parte da outra dupla. A Larissa. Aliás, foi ela que me ajudou também a transcrever o batismo de Euclides da Cunha, porque tinha umas palavras lá que estavam meio difíceis. É, você E pega ela já é mais antiga, ela não tem de memória, Sim. então ela sabia o que estava fazendo. Começa a ler o livro Circo de Euclides da Cunha, você já fica meio... Eu opa. trouxe, eu tava Palavra lendo que é essa ele, aí? eu tava lendo ele no Escrita bem no pesada. ônibus, porque eu pensei assim, eu não posso chegar lá e não usar banana. Preciso saber de alguma coisa eu tenho que saber. Sim. E toda hora eu só sei que ele escrevia o jagunço, o jagunço, Jagunço. o vaqueiro, o paulistano, sei lá. E também, né, o Euclides em Foco tem suas redes sociais, né, que é Facebook, Instagram, tem o site, tem o nosso canal no YouTube. Então você pode sintonizar a gente no YouTube, no podcast, né, toda semana. Isso aí. E é bom, né, como aqui é... Ó, vou dizer o que o arroba do Centro de Memória. É CMPD Cantagaalo. Pera aí, olha pra câmera lá. Tá? Olhando oi. É. Centro de Memória. CMPD Can. CMPD Cantagaalo. Era bom, né? Esqueceu que aparece? Eu não É, sei. depois que acabar, a gente faz o corte. Bota na descrição bota do o vídeo. arroba lá e o pessoal segue lá. Mas, pessoal, é isso aí. Agradecer ao nosso amigo Marcos Junícia por ter colaborado com a gente hoje. Nosso amigo Pedro. Miramar. A gente chama ele de Miramar, né? E, pessoal, agradeço a vocês aí de casa que nos assistiram, né? Semana que vem a gente vai ter outro convidado, né? Sempre a gente vai estar tentando trazer alguém para contar um pouco sobre a história. Eu ia falar uma coisa que antes de concluir, eu até esqueci, agora eu lembrei. Seria legal a gente fazer essa ponte também. Desculpa, pessoal, agora no encerramento. Não, você falou do Centro de Documentação e Memória, como a casa aqui, né? O projeto Euclides em Foco querendo ou não, agora está se tornando uma cultura de Cantagalo, né? Porque é um centro cultural, né? Que E sendo promove valorizado. história. Cultura sendo valorizado, né? E cada vez mais a Casa Euclides da Cunha e o projeto Euclides em Foco tem crescido aqui em Cantagalo, né? Tem alcançado mais pessoas, mais gente, né? Então, assim, seria legal também, né? A gente começar a fazer uma parceria, né? Com o Centro de Documentação e Memória, porque, querendo ou não, a casa aqui, regularmente, né? É feita uma exposição, a gente grava algum vídeo falando de algum artefato histórico e quando vocês tiverem algum documento lá que vocês acharem relevante, legal pra cidade, eu falo, nossa, que descoberta. É bom porque vocês... Fala sobre. Depois você me manda umas mensagens quando Sim. você for produzir alguma coisa aqui, porque aí você já me dá um contexto do que eu posso pesquisar, né? Além Sim. de deixar só pra mim, de eu mandar pra vocês, vocês mandam pra mim também. Por quê? O que acontece é o seguinte, Cantagalo é muito rico em história, mas a casa aqui em si, a gente tenta não fugir muito de Euclides, mas também não tem como falar a vida toda de Euclides. Mas se a gente falar de coisas que estejam ligadas, por exemplo, cultura, Euclides, ele, um exemplo, era a favor da República. Então se a gente pegar algum assunto relacionado à República, é um exemplo, né? Quando eu Um estava exemplo. pesquisando sobre ele, nossa, aí eu descobri que tinha uma cidade na Bahia com o Com o nome nome dele. Ele construiu uma ponte, ele São mexeu José do lá Rio com, Pardo, né? com as fronteiras lá do Acre, com a Não, Bolívia. ano... Achei isso interessante.
Foi ano passado, veio o seu Admito que eu não antenor. esperava tanto, mas ele é impressionante mesmo. Passado, Tem umas coisas 2024. interessantes. Foi ano passado mesmo. Veio um senhor, né, o seu antenor. Ele é documentarista também, tem um canal de televisão. Ele veio dessa cidade de Euclides da Cunha, lá da Bahia. Ele trouxe umas camisas pra gente aqui, gravou um documentário aqui. Ele botou esse documentário na internet. Eu não sei se Visitou até o tá Cleveland, né? Sim, sim. Ele veio de lá, falou com a Nossa, gente. Cleveland, eu te falo um negócio. Primeira vez que eu fui lá, fiquei perdido. Porque a cidade inteira era uma montanha. Eu subia e parecia que eu tava descendo. Eu não sabia onde eu tava. Tive que perguntar pra menina lá. Olá, menina, se você tá me olhando. Pra onde é que ficava o centro, porque eu não sabia. Se perde. O Google não tava me Eu já ajudando. morei lá e subi aquele morro, não é nada. Né? Você falou sobre a Casa Euclides da Cunha. Para quem não conhece a Casa Euclides da Cunha, né? Estamos localizados na Rua Maria Zumira Torres, ao lado, né, do Colégio Maria Zumira Torres também. Tá? Isso aí, importante. Centro do ressaltar Cantagalo. a localização. Tudo é centro, né? Tudo é centro. Enfim, pessoal, resumindo, né? Quando vocês tiverem, então, alguma coisa relacionada lá no documento, vocês mostram pra gente também, manda mensagem, vamos fazer essa parceria, porque vocês vão estar ajudando a gente, né, a produzir conteúdo, cultura, história. E é isso, pessoal. A gente quer agradecer vocês que estão assistindo. Agora, de fato, estamos nos despedindo. Até semana que vem, até uma próxima. E é isso aí. Um beijão pra todo mundo.